Mas e afinal? Devemos julgar ou não julgar as pessoas? Como é que a gente deve tratar as pessoas? Como é que a gente deve conhecer uma pessoa? Ou então, como é que eu interajo com alguém que eu não conheço? Hoje eu queria falar nisso. Devemos julgar, condenar? O que é julgar e o que é condenar? Vamos falar sobre isso? Bem, não tem como falar em julgar ou condenar pessoas sem falar em preconceito e sem falar na Bíblia, né? A gente vive numa sociedade é, que com a pluralidade de cristãos, né? Então, desculpa aí. Então, basicamente, a gente vive nessa sociedade. É uma sociedade infelizmente, né, por incrível que pareça, a sociedade do discurso cristão, né? Eu não diria que da prática cristã, né? Isso aí a gente sabe que não é bem assim, mas do discurso cristão, né? E a gente vê, a gente percebe que existe muito preconceito no Brasil, existe muito preconceito no mundo, e não tem como não julgar sem falar de preconceito, né? Então, eu queria falar sobre julgamento. Por que a gente julga? E por que o preconceito é tão importante na hora do julgamento? Ó, que engraçado, né? Importante. Não sei se a palavra certa é importante, mas eu diria que é proeminente, né? Ele tem muita influência nos nossos julgamentos a priori, nos nossos julgamentos antes de conhecermos, antes de provar, antes de perceber se estamos certos ou errados, né? Uma vez, eu vou dar um exemplo aqui, de um julgamento que eu cometi. Eu estava... É que eu tô baixando o jogo. Eu tava no ônibus, eu vi um homem muito mal vestido no meu ponto de vista, né, que me fez interpretar aquele homem como não diria que um marginal, né, mas uma pessoa que fosse tivesse o risco de ser marginal para mim. Então isso é um preconceito, tá? No meu ponto de vista do que é um preconceito. Eu não diria que é um preconceito ruim, mas é um preconceito no sentido de conservação de vida. Não é um preconceito tipo, o cara era negro, ele não era. Mas a forma que ele se vestia era uma forma que eu via pessoas, pessoas de uma vida menos, não diria regrada, mas tipo que desse uma sensação de, como é que eu falaria, de agressividade social, né? Uma pessoa que você, à primeira vista você pensaria, caramba, essa pessoa pode até ser um assaltante pela forma que ela se veste parecida com as pessoas de facção ou algo do tipo, sabe? Então a gente, inclusive, pessoas de facção têm sua forma de vestir característica. E eu vejo que a juventude inocente, né, às vezes tenta imitar essa característica, porque tem muito jovem dentro desse aspecto. O que faz a gente ter preconceito ainda mais? Por quê? Porque a gente vai vendo um ladrão na rua se vestindo daquele jeito, pessoas baderneiras, né? A gente vai ver uma pessoa, um pinchador, por exemplo. Para mim é um baderneiro, para mim, né? Não estou falando de grafiteiro, estou falando de pinchador. Você vê se vestindo de um jeito, aí você vê que aquela pessoa que se veste daquele jeito, a gente julga como uma pessoa que pode ter possibilidade de perigo. É uma conservação da gente. Isso não é necessariamente uma fobia, né? Não é necessariamente, mas uma conservação natural. Você teme as pessoas que se vestem como igual aquelas pessoas que ameaçam a sociedade. Então a gente teme. E voltando para o assunto do ônibus, uma vez eu estava no ônibus e eu vi uma pessoa assim. Só que quando eu comecei a analisar tal, eu vi que era um cara educado. Eu vi que então minha visão já mudou. Ele se levantou, passou uma velhinha e ele deu lugar à velhinha de uma forma até muito educada. Então o meu ponto de vista já mudou. Porque eu também não vejo pessoas que têm uma
que são um perigo social, no ponto de vista desse indivíduo aqui, eu não vejo essas pessoas tratando outros daquela forma tão cortês, tão educada. Agora eu digo a você, eu estou certo? Se você parar para pensar, eu posso estar certo e posso estar errado. Não existe como dizer que é um fato. Não existe como eu falar para você que aquele ser humano, daquele dia que eu estava no ônibus, era realmente uma pessoa perigosa. Ou se era realmente uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, uma pessoa que não traz perigo social, sabe? Não tem como eu dizer isso. Mas eu, animal, homem que sou, eu tenho essa característica de sobrevivência e as pessoas têm. E isso faz com que a gente, até por uma questão de querer se manter nossos corpos, manter até a sociedade, né, fora de perigo, a gente se afasta, né? Família, um filho, né? A gente se afasta um pouco. A gente não fala muito, né? Então, isso é um preconceito, mas eu não tenho como dizer que é um preconceito ruim, ou que é um lado bom do preconceito também. Eu não tenho como dizer isso. Quem sou eu para dizer que isso não traga malefícios também? Inclusive traz, né? Eu vejo muito relatos de pessoas que perderam vendas, trataram mal pessoas erroneamente, por causa de vestimenta, porque aquela vestimenta é assim. Então, nesse ponto de vista, eu acho ruim. É muito horrível você ser tratado como uma pessoa perigosa, ser confundido. Aconteceu comigo também, uma vez eu entrei numa loja de semijoias, mas a situação também foi favorável a isso. Eu compreendi as pessoas, eu não fiquei chiando, eu compreendi que as pessoas ficaram com medo de mim. Eu estava com a roupa muito simples. Olha que engraçado, se envolve muito roupa, né? Essa questão em particular. E tinha faltado luz, teve um apagão no Brasil inteiro. Eu acho que foi a última vez que teve um grande apagão assim. Eu não lembro que ano foi, mas foi o ano que eu comecei a vender semijoias, né? Eu acho que foi em 2017 para 2016. 2016 para 2017. E eu resolvi entrar naquela loja porque eu queria perguntar sobre a disponibilidade de vender, de ser um cliente da loja e revender semijoias daquela loja. É até legal, é até uma dica aí para vocês. E assim, na hora que eu cheguei na loja, tava tudo, tinha ninguém. Eu comecei a bater, eu não vi ninguém. Depois que a luz voltou, eu voltei outro dia na loja e uma das atendentes me falou: olha, a gente viu quando você chegou aqui, mas a gente tava com medo. Aí o medo por quê? Não, a gente pensou que você talvez fosse uma pessoa perigosa porque tinha apagado todas as luzes. A gente ficou com medo de alguém invadir a loja. Eu peço desculpas. Aí eu entendi, não tem problema. Eu senti que ela se envergonhou de ter dito. Eu senti até que ela sentiu que não deveria ter falado. Mas isso é ensinamento para mim. Isso acontece, pode acontecer com você. Entendeu? Então, é um preconceito? De certa forma. De certa forma é um preconceito. Mas eu achei ruim? Não. Eu entendi. Eu compreendi. Agora, o que é isso? Isso é um julgamento. Isso é uma forma de julgar. A gente precisa, às vezes, julgar as pessoas. Mas, Everton, como é que funciona essa coisa com o cristianismo? Eu vou ser sincero, eu não sei bem como é que funciona a parte do julgamento do cristianismo, porque eu entendo que muito cristão confunde julgar com condenar. Qual é a diferença de julgar e condenar? O certo seria não julgar? Eu imagino que sim, porque quando você não julga pessoas, você vai tratar todo mundo com ausência de perigo, como se as pessoas não fossem perigosas. Se você não julga pessoas, você não vai tratar um gay diferente de um heterossexual. Você não vai tratar um homem diferente de mulher.
você não julga. Quando você vê uma pessoa cometendo um erro, você não vai julgar aquele erro. E o que é condenar? Condenar é dizer o que ela merece, o que você acha que ela merece, ou fazer por onde ela mereceu alguma coisa, através de um julgamento seu. Por quê? Por exemplo, eu chego assim, a galera fala assim, bandido bom é bandido morto. Isso é uma condenação. Você está condenando uma pessoa à morte, não é? E você provavelmente julga que alguns são bandidos, né? Você sabe o que é um bandido, você sabe o que é, você cresceu com isso, você cresceu com medo disso, ou com ódio disso. Então você condena, você diz assim, merece a morte. Os bandidos merecem a morte, merecem lixamento, né? Então nisso você está julgando e condenando. Na verdade, você está dizendo que ela merece. Condenar, no meu ponto de vista, é isso. Na verdade, você chega, um juiz, vamos comparar aqui. Como é que o juiz julga? Ele interpretar o certo e errado, o lado correto, o lado errado. E qual é a condenação? O lado errado, ele vai justamente, de forma justa, reverter ou ser condenado de uma forma que seja justo para a sociedade. Por exemplo, ele pode pagar por uma punição, ou ele pode reverter o mal que ele fez pagando uma multa, né, já que ele tirou algo de alguém. Então, basicamente, o que é que o juiz faz? Ele julga e depois condena. Aí o culpado ele cumpre a condenação. Não é assim? Quando as mulheres na Bíblia, né, aquela mulher adúltera, né, que provavelmente não foi Madalena, provavelmente, quando aquela mulher estava cercada, e ele diz, onde é que estão os que te condenam? Quem eram os que condenavam? Eram os que diziam, ela é adúltera, ou eram os que diziam, apedrejamento, ela merece apedrejamento pela lei? Quem condena não é quem diz que ela é adúltera, aí é quem julgou. Quem condena é quem vai desejar o apedrejamento. Eu acho que condenar é bem pior do que julgar, se você parar para pensar, né? Porque eu posso julgar o tempo todo, mas eu posso não fazer o mal, não condenar. Tá entendendo? Isso daqui, na verdade, é só um ponto de vista meu sobre esse lance do julgar e condenar. Ele pede para fazer nenhum dos dois, né? Mas eu não sei, eu não consigo imaginar uma pessoa não julgar. Eu não consigo, até por uma questão de autopreservação. Né? É uma coisa que eu discordo da Bíblia, por exemplo. Nesse ponto de vista, ao menos. Né? Pelo menos nesse ponto de vista. E sobre a questão do preconceito, pode ser que o preconceito tenha essa raiz de preservação, não sei. Né? Eu não tenho tanta informação sobre as origens do preconceito, mas eu posso dizer que existe esse lado de preservar. Porém, o que é preconceito no meu ponto de vista? No meu ponto de vista, o preconceito é um julgamento antecipado, um julgamento a priori, um julgamento antecipado. Você não conhece aquela pessoa, mas você está julgando ela por um traço. A gente comete isso direto, a gente vê uma lourinha, o bonitinho é bom, o feio é mal, né? A gente faz muito isso, criança faz muito isso, né? O assustador para a criança é perigoso, né? O feio para a criança dá medo, é perigo. O feio, o animalesco para uma criança. Você botar um cachorro, criança, é muito comum criança ter medo de cachorro, né? Principalmente porque para ela é um bicho grande. Estou falando de criança pequena, né? Eu tinha medo de cachorro quando era pequeno, porque para mim era um bicho enorme. Um cachorro de médio a grande porte era um bicho enorme, era maior do que eu, e eu tinha muito medo, porque eu não tinha defesa contra o cachorro. Eu era uma criança, 5, 6 anos, então eu tinha muito medo de cachorro na rua. Rosnar para mim, eu morria de medo de um cachorro rosnar. Por quê?
principalmente rosnando, porque é feio, porque dá medo, porque dá uma sensação de que ele pode te atacar, que ele quer te morder, né? Então, isso aí, essas coisas, essas imagens que a gente cria, desde a infância, esses medos, vão criando nossos preconceitos também, né? Apesar de que o cachorro ladrar é um aviso, né? Mas como é que a gente sabe que ele tá sendo ameaçando, né? Como é que a gente tem essa noção de que está ameaçando? Principalmente quando a gente é criança, né? Para pensar aí direitinho. Então, a gente tem preconceitos que eu não sei dizer se são uma coisa negativa mesmo. Eu gostaria que alguém, né, você pegasse alguém no YouTube e analisasse se todo preconceito realmente é uma coisa ruim. Eu sei que muitos são horríveis, né? Você vê o racismo aí, né? Que horrível, né? Você tratar uma pessoa diferente por causa de um tom de pele, tratar como mais ignorante, dizer que uma mulher negra, né? É uma coisa horrível, né? Você dizer que uma mulher negra é, não serve para casar, né? Tem cara que pensa assim, tem maluco que pensa assim. E a branquinha é o seu troféu, né? Eu já ouvi um canal Papo de Preta que fala nisso, né? Um pouco sobre isso. Pesquisa aí na internet, Papo de Preta. É bom porque você tem acesso a duas pessoas negras falando sobre o que se passa às vezes, né? Dando opinião. E isso é muito bom, porque quando você tem acesso ao ponto de vista daquela pessoa, você meio que entende melhor. Você vai se desprendendo um pouco dos preconceitos também. É como o caso do gay, do homossexual, né? Quando você vai conversar com um homossexual, realmente que tem a disponibilidade de falar, você vai ver que não é bem assim, né? Ah, eu não quero nem perto de mim e tal. Você vai ver que não é bem dessa forma que às vezes você tem até aquele ranço interno que vem da sociedade, que a sociedade botou em você, e talvez você não tenha nem culpa disso, né? Porque a sociedade ensina a gente se afastar, né, de certas pessoas, do LGBT, né? A própria mídia às vezes coloca o grupo de LGBT como um grupo, né? É, 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 como um grupo até vândalo de certa forma, né? Um grupo muito separado da realidade, né? É uma coisa bem separada quando a gente vai ver, principalmente que eu acho uma coisa errada, já fiz vídeo sobre isso, quando ataca a religião, né? Porque apesar daquilo ser uma resposta, mas já cria outro preconceito, né? As pessoas já vão ter mais um motivo para ter preconceito. Então, a gente julga, é uma característica nossa. Eu acredito que julgar seja bom desde que você faça isso de uma forma saudável, desde que você tenha consciência disso, né? Porque infelizmente eu não tenho como dizer para você, olha, chega perto de todo mundo que você vê na rua, indiscriminadamente. Não, você vai. É muito normal que você escolha por chances, né? Tem um lugar que tem muito homem sentado numa calçada, às vezes você não passa perto, mas quando tem um grupo de mulheres você passa, né? Isso é muito comum da gente, né? É, dois homens numa moto, né? A gente tem esse preconceito, mas é um preconceito ruim. Muitos assaltos são feitos por dois homens de uma moto, então tem um motivo da gente ter isso, né? As redes sociais também fortalecem isso. E outra, como eu disse no vídeo anterior, você não controla, você às vezes não tem culpa disso aí, tá entendendo? Isso não quer dizer que você não deva cuidar de certos preconceitos que você tem e sabe que é errado, tá entendendo? Até mais, meu irmão. Um abraço. Ou minha irmã, né? Um cheiro e até mais.